Muito bem, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos que estão agora assistindo este vídeo. Abençoado pela mão de Deus. E Deus abençoe a sua vida, tá bom? Estamos aqui com a palavra de Deus aberta, no livro de Gênesis, capítulo 22. Deus diz assim, ó, Deus prova Abraão. Deus colocou uma prova em Abraão. Vejam só. Depois dessas coisas, pôs-se Deus a Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma o teu filho, o teu único filho Isaque. O teu único filho Isaque, a quem amas. E vai-te à terra de Mória, oferece ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Deus disse para Abraão, e para ele pegar o filho dele, o filho que ele ama, e fazer dele um holocausto. O único filho, ó. O único filho. Isaque a quem amas. Olha, que forte, né? E vai-te à terra de Mória, oferece ali um holocausto, em holocausto. Ou seja, fazer um sacrifício com o filho dele. O único filho que ele amava. Sobre um dos montes que eu te mostrarei. Abraão obedeceu. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparados os seus jumentos, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, a seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Olha só. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Ou seja, Abraão chegou ao lugar de longe que Deus tinha falado para ele. Deus já mostrou para ele de longe. Ou seja, se for ver aqui, ele gastou 3 dias, né? Ao terceiro dia, logo ele obedeceu, fez o que Deus mandou. Ao terceiro dia. Aí, ó. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse ao seu servo, Então Abraão disse para o servo dele, Então disse ao seu servo, esperai aqui, como jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, aonde Deus tinha mandado ele ir. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Ou seja, vamos lá. Você viu que Abraão, ele obedeceu a Deus de fazer o holocausto com o filho dele, o único filho que ele amava, né? Ele obedeceu. Você vê que aqui, aí ele foi lá, rachou lenha, tudo certinho, pegou as coisas, o jumento, né? E os seus servos, e o filho, e subiu o monte. Você vê que aqui, engraçado, que ele diz pro servo dele, né? Vamos colocar aí os funcionários dele, né? Aqui diz para ele, então disse ao seu servo, esperai aqui, como jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, aonde Deus mandou. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Aí dizendo, fique aqui com o jumento, que eu e o rapaz iremos lá, e adoramos e voltaremos junto de vós. Voltar para onde eles estavam novamente. Entende? Então, Abraão, ele não falou para ninguém, ninguém sabia do compromisso dele com Deus. Não, ninguém sabia não. Abraão não contou para ninguém não. Ele não avisou para a esposa dele, não avisou para Isaque. Isaque estava junto com ele e não sabia para onde que ele estava indo. Ou seja, Isaque sabia que ele ia oferecer um holocausto para Deus, mas não sabia que era ele. Não. E o servo dele também não sabia. Deus disse que Abraão falou que iria fazer o quê? Havia adorado. Aqui, tá vendo? Havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Abraão não contou para ninguém, não. Ninguém sabia. O compromisso dele era ele com Deus.
Então isso que nós teremos que fazer. Nosso compromisso não importa o tamanho do nosso sacrifício a Deus. Mas não temos que falar para ninguém. Se Deus falou com você, não tem que falar com ninguém. O que Ele mandou você fazer, o que deixou de fazer. Vai e faz. E quando você obedece, não sabe o que está vindo aí. Que forte, ó. Vamos lá. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, o seu filho, e ele, porém, a levava nas mãos. O fogo, o cutelo, assim caminhava ambos juntos, ele e Abraão, os dois, ó. Né? Com o fogo, o cutelo e a lenha. Forte, né? Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, o seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo, o cutelo, assim caminhavam juntos, ambos juntos. Abraão continuou seguindo a missão dele, né? Ele e o filho dele junto com os materiais também do holocausto. E sendo que o holocausto era quem? Isaque. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, Abraão dizendo, ó, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Porquanto lhe diz, ou seja, perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Ou seja, Isaque caminhando junto com o pai dele, e quando ele caminhava junto, ele falou assim, ó, quando Isaque disse a Abraão, ao seu pai, e diz, olha o que Isaque disse, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaque perguntou para ele. Peraí, Isaque sabia que ele ia ser o holocausto lá? Não. Isaque não sabia. Rapaz, sendo que o Isaque, ele era o único filho de Abraão. O que ele mais amava. O que ele amava, o único filho. Era o filho da herança, né? Respondeu Abraão, Deus proverá. Aonde que Abraão ia fazer o holocausto? Lá no alto monte, não era? Era sim, lá no alto monte. Lá no alto monte. Respondeu Abraão, Deus proverá. Para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Você viu que Abraão sabia de alguma coisa ali? Respondeu Abraão, Deus proverá. Para si, meu filho, o holocausto. Você vai ver que a palavra fala na frente. Se for ver aqui, Abraão profetizou praticamente, eu acho, tipo assim, sem entender o que Deus mandou ele fazer, né? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho. O cordeiro, se for ver, preparou para ele mesmo, pois Deus preparou. Meu filho, ó, dizendo, o cordeiro para o holocausto. Deus, ele disse que lá no alto monte, Deus ia proverá o holocausto para si, né? O cordeiro para o holocausto. Seguia ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Designado significa o lugar que Deus tinha preparado para o sacrifício. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar, em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Aí foi um momento difícil, né? Momento muito, vamos colocar, terrível. Um holocausto pesado, mas Abraão, ele olhou para quem? Ele obedeceu a quem? A Deus, que ele sabia que Deus, ele é o Deus verdadeiro. Abraão conhecia Deus, rapaz. Então, nós não temos que olhar o tamanho do nosso sacrifício, nós temos que fazer. Sendo que hoje o nosso sacrifício, igual Abraão fez aí, Deus doou seu filho. Deus doou Jesus Cristo para a nossa vida.
pela sua vida, né? Ele doou seu filho aí por mim, por você, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu parente. Deus doou seu filho pelo assassino, pelo lunático, pelo adético, pelo paralítico, pelo doente. Deus, ele doou seu filho para todo o hábito de situação que você passou e estava passando. Então Abraão, ele obedeceu a Deus. Ele não olhou para o tamanho do sacrifício, não. Ele olhou por amor a Deus. Olha só. Estendeu a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Olha só. Olha só quando a gente obedece a Deus. Que quando a gente obedece a Deus, o que Deus faz? Quando Deus manda você fazer um sacrifício, vamos colocar em que você acha pesado. Não. Um sacrifício de orar por alguém, de jejuar por alguém. Não um sacrifício pesado. Não. Porque Deus, se Deus manda, Ele é contigo, irmão. Deus não coloca ninguém para sofrer, não. Jamais. Né? Deus prova a gente. Deus nos prova. É isso que Deus faz. Deus nos prova. Quando a gente faz o sacrifício, Deus dá a ordem para a gente fazer um sacrifício grande. O sacrifício até mesmo, vamos colocar um exemplo, de clamar pelo próximo, ir para o monte, e buscar, jejuar, ler a Bíblia, buscar o entendimento, né? Como Deus deu a ordem, amar o próximo a si mesmo, né? Ajudar o próximo. Mas do céu lhe brandou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz, nada lhe faça. Pois agora sei que teme a Deus, porquanto não me negaste não me negaste o filho, o teu único filho. Veja só. Tendo Abraão erguindo os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelo chifre. Entre os arbustos, tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Em lugar de seu filho. Olha aí. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Você viu que Abraão lá atrás, você lembra que Abraão disse aqui, ó, presta atenção, vamos voltar lá. Lembra que aqui Abraão, o filho de Abraão perguntou para ele, né, que estava com a lenha, o cutelo e o fogo, né? Mas cadê o cordeiro? Respondeu Abraão: Deus proverá. E Deus preparou mesmo. Deus proverou mesmo para ele. Deus proverou para ele, né? Então, tendo Abraão erguindo os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelo chifre. Lembra que lá atrás que ele falou? Que ele falou: Deus proverá? E Deus proverou para ele, sim. O filho dele. O filho dele foi arrancado de cima da lenha. Deus disse para não fazer nada contra ele, né? Que ele obedeceu e viu que ele ama a Deus. Ele é temente ao Senhor, né? Preso pelo chifre. Ó. Entre os arbustos, tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto. Espera aí. Lá tinha cordeiro? Lá tinha carneiro? Não, lá não tinha. Abraão chegou lá, não tinha. Então Deus preparou. Então Deus provou Abraão só para que ele veja se ele tinha amor a Deus. Às vezes a prova que Deus te coloca aí é só para ver se você tem amor a Ele. O sacrifício, vamos colocar um exemplo hoje, para você ajudar a obra de Deus, você acha difícil. Orar pelo próximo você acha difícil. Ajudar um próximo você acha difícil.
Então, quando a gente olha a distância, vê o sacrifício, olhar para o tamanho do sacrifício, você não pode ser justificado, porque Abraão foi justificado pela fé. Abraão foi justificado pela obediência. Às vezes, o povo de hoje não está sendo justificado por quê? Por causa da desobediência. E quando a gente obedece, Deus ele nos santifica. Vamos continuar para você ver só o que é a obediência e a fé. E pôs Abraão por nome daquele lugar, o Senhor proverá. Daí diz-se, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Vamos lá, presta atenção. Então, nós sobe no monte diretamente. Direto a gente sobe no monte, clamando a presença de Deus, orando a Deus. E ali Deus tocou no meu coração para que se consagrasse aquele monte, o proverá, do monte proverá, até o dia de hoje. Assim como aconteceu com Abraão, né? Assim como aconteceu com Abraão. E ele diz, até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então é do monte que vê que Deus proverá a sua cura, a sua libertação. Ou seja, Abraão não sabia que aquele cordeiro estava ali. Não, ali não tinha cordeiro. Abraão não sabia que ali ia acontecer. Abraão só apenas olhou a obediência a Deus. Falou, não, vou cutelar meu filho para obedecer ao meu pai. Então Deus proverá. Então, para Deus é impossível? As coisas é impossível? Não, para Deus não é impossível, não. De maneira nenhuma. Tem gente que lê a Bíblia, clama, ora, suplica, mas não consegue enxergar que Deus, ele pode providenciar tudo. Deus, ele faz acontecer de onde você não espera, meu querido. Deus faz acontecer de onde não espera. É igual a passagem que tem lá no livro de Marcos. A Bíblia diz que quando os discípulos subiram o monte, é o monte que Jesus se designava, ou seja, muitos acreditaram e prostraram, mas muitos duvidaram. Se você sobe o monte com dúvida, Deus não vai ter como operar milagre. Não vai ter como operar a cura, a bênção, não vai ter como te santificar, te restaurar, não. Não vai ter como derramar a bênção na sua vida. Então, se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então, quando a gente obedece a Deus, Deus manda a gente para o alto monte, lá Deus proverá. Deus proverá quando o homem clama a cura do câncer, a cura da dor, da enfermidade. Ele salva, ele cura, ele santifica, ele liberta. Deus proverá do alto monte. Quantas pessoas têm me pedido oração? Eu tenho clamado por muitas pessoas. Jesus tem curado. Até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Olha só. Então do céu brandou pela segunda vez, 2 vezes, ao anjo do Senhor a Abraão. Falando para Abraão novamente, por causa da obediência. E disse, jurei por mim mesmo. Dize ao Senhor, por quanto fizeste isso? Quando fala isso, é uma admiração, Isso, e não me negaste o teu único filho. Teu único filho, que deverá te abençoar. Não me negaste o teu único filho, que deverá te abençoarei. Certamente multiplicarei a tua descendência. Olha só, a tua descendência. Como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá. Então, ou seja, quando o homem obedece a Deus, ele não só proverá ali as bênçãos curas, não. Ele multiplicará. Vamos colocar essa multiplicação aqui. Ele colocará bênçãos na vida das pessoas, milagres, prodígios, sinais. Ele multiplicarei,
Aí, certamente multiplicarei a tua descendência. Ó, e as estrelas, como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. Ou seja, muitas nações, muita gente. Deus multiplicará bênçãos. Deus multiplicará o teu povo, a saúde, a paz, o conforto, a misericórdia. Bênçãos, restauração, transformação, abundância. Tá? Então isso Deus fará em nossa vida. Se você passar a obedecer a Deus, Ele colocará na sua vida a multiplicação das suas nações. Você vê que a palavra fala que Deus cuida da tua família quando você ora a Ele, quando você obedece, quando você clama, quando você suplica. Quando você tem o amor a Deus, clama a Deus de coração, de amor, de verdade. Tá? Deus ele fará isso na sua vida. Deus ele faz nos resplandecer a bênção, a vitória. Tá bom? Ele multiplicará a nossa vida. Deverá te abençoarei e certamente multiplicarei tua descendência. Ó, tua descendência. Como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá. Graças a Deus. Glória a Deus. Isso é maravilhoso, tá bom? Você que está aí do outro lado, em nome do Senhor Jesus, nós consagramos ali o Alto Monte na Vila Azul, aqui em estado de São Paulo, São José do Rio Preto. O monte Deus proverá. Quantas pessoas têm recebido bênçãos ali? Quantas pessoas têm recebido curas, transformação, santificação? Tá bom? E nós estaremos aí nessa expectativa, orando, buscando diretamente no monte, pela sua vida, pela sua família. E que Deus dá paz no seu coração. Você que ouça, que ouviu essa palavra maravilhosa agora, Deus vai te dar o entendimento sobre essa palavra, tá bom? Deus abençoe a sua vida, a sua família. E que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Que ouviu, você que crê, toma posse em nome de Jesus. É uma palavra forte, mas simples, mas forte pelo poder de Deus. E Deus derrama multiplicação de bênçãos e saúde na sua vida, multiplicação na sua família. E com muita paz, alegria e conforto no seu coração, tá bom? Deus abençoe, logo mais estaremos de volta.